E hoje tivemos notícias muito importantes para o mercado de cripto, porém a gente não está tendo movimentação muito relevante hoje. Eu vou explicar para vocês como o mercado pode ter interpretado aqueles dados que foram divulgados hoje e ontem. Vou explicar também a perspectiva para os próximos dias, vou analisar o gráfico do Bitcoin, comentar sobre a Ethereum, algumas outras criptomoedas. E então vamos lá, pessoal! Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Então é isso aí, pessoal. Bitcoin hoje praticamente parado, está subindo 0,9%, ou seja, na manhã ele chegou a bater ali a região dos 30.400 dólares, só que agora ele está nos 30.170 de novo, essa região que ele já está aí há muitos dias, né? Ele está nessa região, galera, desde 21 de junho, tá? Então a gente já está há um bom tempo aí parado, o mercado andando de lado nessa região, né? Fazendo uma tendência que a gente chama de indefinida, porque às vezes ele supera o topo anterior, finge que vai engatar uma tendência de alta, mas ele vai para o lado. Mas enfim, pessoal, vamos começar aqui pelo gráfico mensal, tá? Para a gente ver o contexto geral do mercado de criptomoedas e principalmente aí no caso do Bitcoin, né? O que está acontecendo aqui com o Bitcoin? Vou colocar o gráfico na escala logarítmica aqui para a gente ter uma visão mais correta do contexto. E o Bitcoin hoje, né, em termos mensais, em termos macro, a gente vê que ele está ainda naquele contexto do topo duplo, tá? A gente tem sim um topo duplo que projeta o Bitcoin lá na região dos 12 mil dólares. Ele não foi descaracterizado com essa subida do Bitcoin em 2023, tá? Ah, Tainan, mas o mercado está em tendência de alta desde janeiro, né? Desde janeiro que o Bitcoin só sobe. Sim, mas ele ainda está na área limite aqui para descaracterizar esse topo duplo, tá? Na verdade, para descaracterizar, ele teria que subir bem mais. Então, o Bitcoin está testando a região de resistência, que é a região dos 30 mil dólares, que eu já comentei com vocês ali. Ah, Tainan, mas ele agora está em 30.175, né? Por que ele não rompeu? Por que a gente não pode considerar que ele rompeu se a resistência na região dos 30 mil dólares? Pessoal, aí que vem um conceito de análise gráfica muito importante, tá? Chamado de região. Você não pode considerar um ponto específico como suporte ou resistência. Porque a gente vê aqui, por exemplo, que quando essa região dos 30 mil dólares foi suporte ali em 2021, o mercado chegou a violar ela para baixo algumas vezes, tá? Ele chegou aí ali, por exemplo, lá no dia 22 de junho de 2021, o Bitcoin chegou a bater uma mínima em 28.800, tá? E a região de suporte era nos 30 mil dólares, mas nem por isso, nem por haver aí essa região, o mercado ele não deixa de respeitar esse ponto, tá? Ele foi ali num dia, mas ele acabou subindo, tá? Então é isso que a gente está tendo agora. O mercado, ele, por enquanto, não dá para considerar que ele rompeu a região de resistência dos 30 mil dólares, porque é uma região forte e também porque o mercado, por enquanto, não foi, tá? Uma coisa é fato, pessoal, o mercado subiu muito nos últimos meses, tá? Só que a gente tem que se atentar principalmente ao que o gráfico de curto prazo está nos dizendo. E no caso, o gráfico de curto prazo, aí olhando o diário, a gente está preso, o mercado está enroscado nessa região aqui dos 30 mil dólares e não está conseguindo passar, tá? A gente já viu o Bitcoin bater nessa região lá em abril, tá? O Bitcoin bateu aqui, chegou ali a alcançar no dia 14 de abril de 2023 a máxima de 31.050 dólares, tá? Aí ele caiu, né? Depois ele voltou ali, mas ele tá com dificuldade de passar. Inclusive, essa é uma das questões que me deixa muito em dúvida sobre essa possível cunha descendente que foi rompida para baixo aí, tá? Para cima, me desculpem. Foi rompida para cima aí, projetando o Bitcoin nos 34 mil dólares. Minha dúvida é, será que ele vai conseguir ter força para ir ali até os 34 mil dólares, tendo uma resistência tão forte no caminho? Nesse gráfico aqui, pessoal, o que vocês acham que é mais forte? Essa cunha que foi rompida para cima com alvo nos 34 mil dólares ou essa região de resistência que já foi suporte ali em vários momentos de 2023? O que vocês acham que é mais importante, que é mais relevante aqui? Tá? Eu particularmente acho que a resistência é mais forte porque ela segurou por muito mais tempo. Ela vai muito além da projeção dessa cunha. Muita gente fala que eu sou baixista porque eu não tô confiando nessa cunha, mas, pessoal, uma coisa é quando você tem um padrão tipo uma cunha ou qualquer outro padrão altista, em um contexto em que você não tem resistências pela frente, tá? A gente pode ver aqui, por exemplo, lá em 2021, né, em janeiro de 2021, fevereiro, o Bitcoin ele rompeu para cima uma cunha, tá? A gente viu o Bitcoin rompendo ali uma cunha
descendente para cima, que é um padrão similar a esse que a gente tem hoje. Só que tinha uma diferença, pessoal. Quando você olhava aqui para trás no gráfico, você não via aqui nenhuma resistência, tá? Não tinha nenhum ponto em que o mercado tinha batido antes que poderia impedir. A última resistência tinha ficado lá em 20 mil dólares, que era o topo histórico lá de 2017. Tá? Então o mercado ele não tinha barreiras. Então quando ele rompeu aqui, era fácil de você acreditar que iria romper, tá? E buscar o alvo. Até porque, nesse momento aqui, a gente tinha um contexto macro favorável. Os Estados Unidos e todos os países do mundo estavam imprimindo uma quantidade gigantesca de dinheiro, as taxas de juros estavam zero e não tinha nenhuma barreira gráfica na frente. O contexto agora, pessoal, é outro, tá? Ele rompeu uma cunha ascendente para cima? Rompeu, tá? Mas aí, vamos lá. Ele rompeu essa cunha ascendente aqui, só que quando a gente olha no gráfico, a gente vê aqui que tem uma resistência muito forte na frente, região dos 31 mil dólares, 30 mil dólares, né, que não é fácil de passar. Depois, contexto macro. Como que está o contexto macro? O juros está no maior nível dos últimos 15 anos e vai subir pelo menos mais 2 vezes, segundo o último gráfico de pontos do Fed, tá? Então, na minha visão, o contexto aqui, ele é um contexto que gera muitas dúvidas, tá? Se você analisar todos os fatores e ponderar a análise gráfica pela análise macro, que é o que eu mais faço, você vê que é difícil de passar dessa região. Impossível? Não, não é impossível. Mas a gente tem que lembrar, pessoal, que a gente tem também os tempos gráficos menores, né? A gente não deve deixar de analisar, porque isso aí dá uma perspectiva do que vai acontecer nos próximos dias e nas próximas horas, tá? E nos tempos gráficos menores aqui, indo pro gráfico de 1 hora do Bitcoin, o que eu vejo é isso aqui, ó. Eu vejo uma possível bandeira de baixa, ainda não foi rompida para baixo, viu, pessoal? Atenção, atenção nisso. Ela não foi rompida para baixo, tá? Mas se o Bitcoin ele bater ali na região dos 30.060 dólares, ele vai estar rompendo para baixo essa bandeira, tá? E se romper para baixo essa bandeira aqui, a gente poderia ter uma projeção para o Bitcoin ali na região dos 28.600 dólares, 28.700 dólares, se romper para baixo, tá? Tem um se aqui. Muita gente não aceita isso, né? Muita gente quer uma previsão. Não. Para você ver isso aqui, meu amigo, para você ver se vai ter uma probabilidade alta de o Bitcoin buscar ali a região dos 28.600, você vai ter que ficar de olho nessa bandeira, tá? Se o mercado passar para baixo dela, aí é bem provável que vá até aquela região. E ainda tem a questão de toda a manipulação que a gente tem no mercado, né? Porque a gente tem essas notícias aí ligadas à SEC, a BlackRock, a todo momento impactando o mercado e mudando a direção natural que ele iria seguir, tá? Pelo menos é o que acontece quando tem dados macroeconômicos. Pessoal, outra coisa, tá? Hoje a gente não pode deixar de olhar bolsas americanas que subiram hoje de manhã. E Tainan, o que aconteceu, né? Os dados que você falou ontem, na quinta-feira, vieram tão bons que fez as bolsas americanas subirem, cripto subir. Pessoal, como eu sempre digo, tá? Não dá para olhar a bolsa americana, principalmente o SP500, que é um índice que engloba 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Todas essas empresas com fundamentos diferentes, atuam em setores diferentes, tá? Não dá para você olhar simplesmente o gráfico. Mas uma coisa que a gente sempre tem que olhar: notícias macroeconômicas ligadas aos Estados Unidos, tá? E hoje a gente teve algumas notícias macroeconômicas ligadas aos Estados Unidos. E uma dessas notícias que a gente teve hoje, pessoal, foi a divulgação de alguns dados, tá? Qual o dado mais importante do dia? Ganho médio por hora trabalhada, tá? Outro dado extremamente importante: relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, e também a taxa de desemprego dos Estados Unidos. A gente teve dados, pessoal, estranhos, tá? Ontem o mercado caiu, na minha visão, por causa disso daqui. A gente teve a variação de empregos privados, ADP, ontem, muito acima do que o mercado estava projetando, tá? E aí o mercado falou, pô, com esse dado forte de emprego, é capaz que o payroll amanhã vai vir bombando, né? Porque se a gente teve 497 mil vagas criadas aí no setor privado, contra a expectativa de 228, pode ser que o payroll ele venha muito forte, tá? A folha de pagamento. E aí, o mercado ele caiu ontem, na minha visão, por causa disso, tá? Porque o mercado falou, nossa, se vier um payroll assim amanhã, é certo que o Fed dá mais 2 altas de juros, né? Só que hoje o payroll ele veio abaixo da expectativa. A projeção do mercado era de 225 mil novas vagas aí de empregos criados lá nos Estados Unidos, e foram 209 mil, tá? Bem abaixo. Porém, mais importante de tudo, pessoal, o ganho médio por hora trabalhada mensal relativo ao mês de junho, ele cresceu acima do que o mercado estava esperando. Tainan,
Mas por que que isso é ruim? Seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar que o que está fazendo os mercados caírem ali desde o início de 2022, mais especificamente durante o ano de 2022, foi a inflação dos Estados Unidos, que subiu muito entre 2020 e 2021 por causa da injeção de dinheiro, e agora o Fed precisa conter essa inflação. O índice cheio da inflação ele tem caído rapidamente, porém, o núcleo, que é a parte mais difícil de o Fed derrubar, né, que é muito impactada pela mão de obra, o custo da mão de obra, ela continua forte, tá? Tem caído muito pouco, e o quanto um trabalhador ganha por hora trabalhada é o que vai impactar aí diretamente o custo da mão de obra e essa inflação que o Fed não está conseguindo combater. Então, a gente vê um dado desse de ganho médio por hora trabalhada vindo acima do que os economistas projetam, é um pouco assustador, tá? Pode ser que a queda do ganho médio por hora trabalhada nos Estados Unidos não seja tão rápida quanto os economistas esperem, e aí o mercado não viu isso, tá? O mercado, na minha visão, hoje o mercado se animou, né? Porque ele viu aquele dado ontem horrível de variação de empregos privados ADP, ele caiu porque ele estava se preparando para um payroll bem ruim hoje, mas o payroll veio bem melhor do que o esperado, né? Mas outro dado importante também da gente analisar, pessoal, a taxa de desemprego dos Estados Unidos, tá? Caiu de 3,7 para 3,6, né? Ou seja, o mercado de trabalho nos Estados Unidos, ele continua muito apertado, tá? E com esse mercado de trabalho apertado, a inflação não deve cair tão facilmente. O mercado de trabalho apertado, pessoal, abaixo de 5% de desemprego nos Estados Unidos é considerado pleno emprego para a economia americana, tá? E tá em 3,6, então tá muito abaixo. A economia dos Estados Unidos hoje, a pessoa que ela quiser trabalhar lá, ela trabalha, tá? Só não trabalha o cara ou que tá querendo um emprego muito específico, ou que tá escolhendo emprego, tá? Mas a pessoa que, ou talvez a pessoa que não tenha, sei lá, tem algum problema físico que impeça ela de trabalhar em qualquer tipo de emprego, tá? Mas se a pessoa quiser trabalhar nos Estados Unidos hoje, ela trabalha, tá? Com esse nível de, pelo menos é o que esse dado mostra, eu não sei, talvez tenha alguém aqui que assista meu canal e mora nos Estados Unidos e me fala, não, o desemprego aqui tá alto, tá? Mas pelo que eu vejo aqui, pelos dados que aparecem aqui, o desemprego está muito baixo. Com o desemprego baixo, a tendência é a mão de obra subir de preço. A lei da oferta e da demanda, pessoal. Se você tem menos pessoas para trabalhar, as que estão disponíveis vão cobrar mais alto. Seu funcionário que já está trabalhando para você, ele fala, olha, seu concorrente chegou para mim e falou que ele me paga mais. Você não vai aumentar meu salário? Se não aumentar, eu vou embora. Aí o cara aumenta. Tá? Então a gente está tendo um aumento do custo da mão de obra nos Estados Unidos. Isso, pessoal, é um tipo de inflação complicada, que a gente já experimentou aqui no Brasil, que é aquela famosa inflação inicial, tá? Que é quando os aumentos dos preços eles ocorrem devido aos mecanismos de indexação da economia, que no caso são os contratos, contrato de aluguel, contrato de serviços, contrato de mão de obra, enfim, as pessoas começam a reajustar os preços porque elas esperam que os preços continuem subindo. Tá? Quando a gente olha o índice cheio da inflação, a inflação de commodities, a inflação de energia, todas essas caíram porque o preço do petróleo caiu aí desde 2022, desde a metade de 2022 para cá, o preço dos alimentos caíram, commodities, mas, ao mesmo tempo, a inflação ela está se mostrando resiliente porque as pessoas estão aumentando os preços porque elas acham que vai subir, não porque está tendo um aumento direto de custo. E isso é um problema. A gente já experimentou isso no Brasil nos anos 80. Esse tipo de inflação é extremamente difícil de se combater. Tá? Por isso que, com esse dado de ganho médio por hora trabalhada acima da expectativa, eu não consigo olhar aqui para esse dado falar, olha, é bem provável que o Fed dê só mais uma alta de juros na próxima reunião agora em julho e não aumente mais, não consigo, tá? Porque a gente está vendo aqui a economia, principalmente o mercado de trabalho americano muito forte e alimentando aquele tipo de inflação mais difícil de combater, que é a inflação de serviços, que é a inflação de aluguéis, que é a inflação de reajuste de contratos, tá? E para a próxima semana, pessoal, a gente vai ter aí alguns dados de inflação dos Estados Unidos, tá? Então, dados extremamente importantes, o famoso CPI, Índice de Preço ao Consumidor dos Estados Unidos, e na quinta-feira o PPI, Índice de Preço ao Produtor, tá? Então, é isso que o mercado vai olhar na semana que vem, no caso, todos os mercados, né? Principalmente o mercado americano, que muitas vezes acaba impactando o mercado de criptomoedas, tá? Então, a gente tem que prestar bastante atenção nisso. Mas uma das coisas que me chama mais atenção nesse momento nos mercados é isso daqui, pessoal. O famoso Fear and Greed Index
do SP500, né, que é o índice das 500 maiores empresas listadas em bolsas nos Estados Unidos, ele tá em ganância, pessoal. SP500, o pessoal acha que o Bitcoin subiu sozinho em 2023, né, que as criptos subiram sozinhas, mas não, tá? A gente teve uma alta aí durante todo o ano de 2023 no SP500, principalmente na Nasdaq, ativos ligados à tecnologia e inteligência artificial. E o que a gente vê aqui é que os indicadores mostram que o mercado americano está em extrema ganância, tá? Isso significa que a gente está num ponto que quando a queda chegar, quando o mercado resolver corrigir, a correção vai ser relativamente grande, tá? Não estou dizendo que vai acabar o mundo igual algumas pessoas pensam, mas eu estou falando de tipo, a gente está hoje com o SP500 na faixa ali dos 4.400, 4.300, a gente está falando do SP500 voltar ali para 2.900, 2.800, que é uma queda grande para o mercado americano, tá? Então, isso poderia provocar uma queda grande no Bitcoin a ponto de, por exemplo, ele voltar para os 20 mil dólares, tá? Tainan, e aqueles 12 mil dólares que você fala ali dos gráficos, né? Que no gráfico mensal do Bitcoin tá dizendo que ele pode ir a, sei lá, 12 mil dólares. Pessoal, aquilo ali, na minha visão, vai acontecer se a gente tiver uma quebra rápida, sistêmica no sistema financeiro americano, que o mercado americano cair muito e a liquidez cair rápido, ou se a gente tiver uma quebra de uma corretora grande no mercado de criptomoedas, alguma stablecoin relevante, isso também poderia provocar um problema enorme para o mercado de criptomoedas, tá? Mas a gente sabe que o mercado ele está sensível. Com juros altos, o mercado está todo sensível, tá? A gente tem aí muito mais manipulação, a gente tem as corretoras aí faturando cada vez menos, o que coloca muitas delas em risco, tá? E não só corretoras, stablecoins. Gente, eu não sei se vocês lembram, tá? Parece que muitas pessoas no mercado às vezes têm uma memória muito curta, mas esse ano, quando quebrou aquele banco lá, eu não tô me lembrando o nome agora, se eu não me engano, era o Silicon Valley Bank, a USDC, tá, que é a stablecoin considerada uma das mais seguras do mercado, ela quase colapsou, tá? 8% do dinheiro que ela tinha para cobrir ali as reservas ficaram presos nesse banco. E se o governo americano, se o Banco Central americano não intervisse rápido ali para pagar os depósitos das pessoas que estavam naquele banco, provavelmente a USDC teria quebrado, porque ela ficou insolvente ali naquele final de semana, tá? Isso as pessoas não aceitam. Mas foi uma surpresa que apareceu do nada, algo que veio do mercado americano e acertou em cheio em um componente extremamente importante do mercado de criptomoedas. E se a gente tiver algum evento desse, eu não duvido o Bitcoin ir nos 12 mil dólares. Esse ano foi por pouco o que aconteceu, mas a gente nunca sabe a hora que pode acontecer outro, tá? E principalmente com o mercado em ganância, pessoal. Quando o mercado está em ganância, as pessoas elas não estão buscando proteção, né? A gente consegue ver aqui, por exemplo, o Put Call Options, né, que mostra ali a relação de se as pessoas estão buscando proteção ou não. A gente vê, por exemplo, que agora ele está aqui em 0,7, né? 0,7 significa hoje que a gente tem muito menos pessoas do que há um ano atrás buscando proteção, tá? Quando a gente olha, por exemplo, lá para setembro de 2027, ou 2022, me desculpem, ele estava muito acima. Com ele muito acima, isso significa que tinha mais gente buscando proteção. Agora as pessoas estão confiantes, tá? Agora as pessoas olham para o mercado, não, para que eu vou buscar opções para me proteger, tá? Para quem não sabe, pessoal, muitos grandes investidores, até pequenos investidores fazem hedge por meio de opções, tá? Aqui está mostrando que diminuiu, tá? Eles estão buscando menos proteção, o que significa que as pessoas estão mais confiantes. Esse é um dos componentes analisados aqui pelo Fear and Greed Index. E isso está fazendo esse indicador mostrar ganância. As pessoas não estão preocupadas, as pessoas acham que nada vai acontecer. E é justamente nesse momento onde está todo mundo muito seguro, é que as coisas, que as surpresas, elas acabam causando desastres, tá? Aqui no mercado de criptomoedas a situação não parece tão crítica. A gente tem o Fear and Greed Index ali em 55. Ele está indicando o mercado em ganância. Nos últimos tempos o mercado está em ganância, mas não está a situação tão complicada e perigosa quanto no mercado americano, onde o pessoal já está cantando vitória, está achando que o mercado vai subir para sempre, que não vai ter problema por causa dessas taxas de juros altas. E eu não sei, tá? É realmente uma situação complicada, porque tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores, que diz: quando o mercado está ganancioso, você deve ser medroso, tá? Então a gente está vendo agora todos os mercados em ganância, então a gente deve tomar algum cuidado. Quanto a outros indicadores de sentimento aqui, pessoal, a gente tem aqui o famoso TRDR na tela, né? A plataforma aí que ajuda a fazer análises de sentimento.
que a gente está vendo é o seguinte, tá? O long short ratio subiu nos últimos dias, mostrando que tem mais pessoas compradas do que vendidas, mas a gente vê aqui que o open interest caiu bastante nos últimos dias, né? Então, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, aquelas pessoas que estavam em short nos últimos dias, elas foram fechando as posições delas, tá? As pessoas não estão tão confiantes de que o mercado vai cair, e aí elas aproveitaram essa queda ou para realizar lucro ou para fechar no 0 a 0 e saíram, tá? Então a gente está com o mercado aqui que por enquanto a gente não está tendo as pessoas apostando em uma direção, e quando isso acontece fica mais difícil do mercado se mover, pessoal. Aliás, né, como vocês já sabem, o mercado de criptomoedas ele anda principalmente para liquidar aquelas pessoas muito alavancadas, e quando você tem aí menos pessoas se posicionando, talvez a gente tenha que esperar aí mais pessoas abrir posição para ver para onde o mercado vai, tá? Então, para esse final de semana, o que tudo indica aqui é que o mercado deve ficar paradinho, tá? Pode acontecer alguma coisa? Pode, mas geralmente em final de semana tendemos a ter um mercado mais estagnado, tá? Não posso deixar de comentar também sobre outras criptomoedas, né? Além do Bitcoin, uma criptomoeda que tinha feito um padrão ali nos últimos dias, mas acabou descaracterizando, tem que atualizar a análise, é da Ethereum, pessoal. Ethereum tinha rompido para cima uma bandeira de alta ali com alvo lá na região dos $2.200, mas, na minha visão, essa bandeira de alta já está descaracterizada porque a Ethereum formou aqui um padrão conhecido no mercado como ombro, cabeça, ombro, que foi rompido para baixo, tá? E ao romper para baixo, o alvo desse ombro, cabeça, ombro da Ethereum, ele estava ali na região de, vamos ver aqui, ele estava na região ali dos $1.800, tá? $1.820, e a gente pode considerar que já bateu aqui, tá? A gente vê que a Ethereum foi lá e buscou o alvo desse ombro, cabeça, ombro, e com a Ethereum nesse patamar aqui agora, pessoal, dá para dizer que esse padrão de alta ele foi descaracterizado, tá? Então, a gente está num momento difícil do mercado, onde a análise gráfica ela dá vários sinais contraditórios, e eu continuo com a minha posição short na Ethereum somente com um alvo pendente, né? E no Bitcoin também continuo com a posição short, tá? Eu ainda sigo baixista, porém, eu não tô vendo muitos motivos aqui agora para abrir posições, tá? Uma vez que os dados, a forma como o mercado está interpretando os dados, às vezes é confusa e muitas vezes vem uma notícia da SEC, né? Inclusive, pessoal, ontem, tá? Eu falei no meu vídeo que o CEO da BlackRock falou que o Bitcoin era ouro digital. Um inscrito que também tem um canal no YouTube, ele me corrigiu, ele falou que ele não disse isso, ele disse que as criptomoedas são um ouro digital e que o Bitcoin é uma moeda internacional, tá? Obrigado aí pela observação. Eu li o título ali, eu li as notícias, mas eu não estava prestando muita atenção. Mas o fato era, vem uma notícia negativa ou perto de uma notícia negativa do mercado, eles vão lá e soltam uma notícia positiva. Ou até mesmo depois, como aconteceu na sexta-feira passada. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para operar nesse mercado, porque eles estão usando, sempre usaram, mas estão usando as notícias agora ligadas à ETF de Bitcoin, à SEC, indo atrás de criptomoedas, e também da BlackRock em relação a esse possível ETF para manipular o mercado. Tá? Esse virou um dos temas do mercado, a gente deve prestar muita atenção nessas notícias. E no mais, pessoal, desejo a todos aí um ótimo final de semana. Se eu for abrir mais operações, eu vou avisar vocês. No mais, desejo aí uma ótima sexta-feira, um bom sextou e bons negócios. Até mais, tchau!